pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há um autor espiritual, um teólogo, que conta num dos livros que escreveu, chamado Teologia para Todos, aquilo que lhe aconteceu numa ocasião já há muitos anos, em 1957, quando ele foi dar uma conferência. Era uma conferência sobre a Santíssima Trindade. E conta ele que encontrou uma pessoa que ali estava, que ia à conferência, e era uma senhora jovem que o abordou na rua e que lhe perguntou: olha, que tema é que vai tratar na sua intervenção? E ele respondeu: é sobre a Santíssima Trindade. E diz ele que ela fez uma exclamação um bocado desiludida. E imediatamente, para corrigir aquilo, disse: muito bem, muito bem. Depois veio ele a saber que esta senhora tinha sido o bispo que lhe tinha pedido para ir para aparecer por lá. Ela tinha sido incapaz de negar aquilo ao senhor bispo, mas que não tinha ficado assim muito contente com essa ideia de ouvir uma conferência sobre a Santíssima Trindade, talvez com a ideia de que não fosse perceber grande coisa. E este autor dizia assim, comentava e dizia algo com uma certa graça: todos temos vontade de ir para o céu, isto é, passar toda a eternidade na companhia da Santíssima Trindade. E confiamos que isso será uma experiência absolutamente gloriosa. Mas perante a perspectiva de estarmos uma hora aqui em baixo com a Santíssima Trindade, nem nos passa pela cabeça que isso possa ser uma antecipação da glória. Quer dizer que nós desejamos de facto ir para o céu e achamos que vai ser uma coisa extraordinária, mas aqui nesta terra falar uma hora sobre a Santíssima Trindade, isto pelo contrário às vezes pode parecer um bocado. E de facto nesta oração, neste tempo de oração com o Nosso Senhor, iríamos falar sobre a Santíssima Trindade. Mais do que falar sobre a Santíssima Trindade, desejamos, por isso aqui estamos, falar com a Santíssima Trindade. Com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Isto não é assim um mistério pequenino da nossa fé, pelo contrário, é o maior dos mistérios, é o mistério mais importante. Às vezes pode-se pensar que, por ser um mistério, é uma coisa própria dos teólogos e que talvez não nos atinja muito. Talvez nos contentemos, quem é que pode saber como é que é realmente Deus? Nós já ficamos contentes se conseguimos descobrir essa presença de Deus, os efeitos da presença de Deus no nosso dia. Mas conhecê-lo mesmo assim profundamente é impossível. Só para mentes muito brilhantes ou para pessoas assim especiais. Mas não é verdade. Nós vivemos já aqui nesta terra, participamos dessa vida da Santíssima Trindade, quando estamos na graça de Deus. Nós somos capazes de o conhecer profundamente porque Deus o quis revelar. Conhecemos aquelas palavras de Jesus, lembramos quando estava na última ceia, aquele momento tão íntimo com os seus apóstolos. Há uma ocasião em que Jesus lhes diz: não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, porque realmente me chamas amigo e porque sou teu amigo e porque me deste a conhecer tudo isto. Porque me deste a conhecer como é Deus. Como é Deus Pai, quem é o Espírito Santo,
como és tu, Senhor, que aqui estás, realmente presente também neste sacrário com o teu corpo, sangue, alma, divindade. Temos de agradecer que Jesus nos tenha chamado amigos desta forma e que sejamos mesmo verdadeiros amigos e que nos tenha dado a conhecer com toda a sua profundidade. Já não teremos nenhuma revelação mais profunda do que aquela que Jesus nos fez sobre este mistério principal da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério da vida íntima de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Sabemos que a revelação, a maneira como Deus se revelou, não foi tudo num instante, nem foi feita num segundo, é impossível. Aliás, foi feita ao longo de milhares de anos. E é verdade que no Antigo Testamento, ao princípio, nesta revelação, Deus insistia com o seu povo que havia um único Deus. Isto diante dos outros povos que havia ali à volta. Hein? Todos os povos que andavam à volta do povo de Israel, a seu jeito, iam adorando outros deuses. Outros deuses que serviam normalmente para pedir por coisas determinadas. Um Deus especial para isto, outro Deus para aquilo, outro Deus para aquele outro. Aquilo que sempre distinguiu o povo de Israel foi esta consciência, esta certeza de que Deus se lhes tinha revelado. E se lhes tinha revelado como aquele Deus que é o único que existe, que é o que é. Yahvé, eu sou aquele que sou. E é um Deus único. Por isso Israel era monoteísta. Até há momentos nessa história da revelação em que o povo se deixa influenciar um bocadinho pelos outros costumes das outras pessoas à sua volta e até se volta para os bezerros de ouro e para outro tipo de coisas. E Deus mostra a sua ira divina. Porque Ele não é assim. Deus não é um produto da nossa imaginação. Um ente inventado por nós ao qual nos dirigimos para pedir por coisas e por isto e para nos sentirmos bem. Deus é aquele que é. Aquele que nos fez, aquele que fez tudo, aquele que existe desde sempre, aquele que existirá para sempre. E é um único Deus. Porque, por definição, não pode haver mais do que um Deus. Como é que eu posso dizer que há um ser que é omnipotente, um ser que tudo pode, um ser que não tem ninguém superior a si, mas que afinal é mais do que um? Não pode ser. É um único Deus. Há uma única natureza divina. Só pode haver uma única natureza divina. Seria irracional se isso não fosse assim. Mas ao mesmo tempo, este Deus foi-se revelando como três pessoas. E aqui está o mistério, é evidente. Chama-se mistério por algum motivo. Nós não conseguimos perceber totalmente como é que isto é assim. Mas podemos dirigir-nos a essas pessoas da Santíssima Trindade, que são todas um único Deus, mas que de facto são distintas entre si. E eu dizia ao princípio que isto não é assim uma coisa só para teólogos, e é uma realidade, porque desde criancinhas nos ensinaram a rezar a um Deus que é uno e trino. E desde pequeninos que nós fomos nos habituando a falar de uma maneira diferente, às tantas, com Deus Pai, a dirigir-nos de um modo a Deus Pai, a dirigir-nos a Jesus, talvez de um modo diferente, e ao Espírito Santo, a invocá-lo. Com certeza que o fazemos, mesmo naquelas orações mais simples, que são as primeiras, normalmente, que as crianças aprendem, que são as mais simples, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim estamos a dizer, e assim está a dizer uma criancinha que não percebe muito de muita coisa, está a dizer uma coisa extraordinária. O maior dos mistérios que há. Está a rezar com essa fé que tem. A dirigir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E esta revelação é algo que é fruto, dizia, que é fruto desta encarnação de Jesus, deste momento em que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, chamou-nos amigos, deu a vida por nós e nos mostrou como é Deus, e nos chamou e nos deu essa possibilidade de participar da vida de Deus.
se Deus se tivesse revelado ao povo de Israel na altura, por exemplo, em que mostrou a Moisés as tábuas da lei, como leremos na primeira leitura do próximo domingo, da festa do próximo domingo, pois talvez o povo não tivesse percebido nada e tivesse sido muito difícil manter aquela fé naquele Deus. Talvez tivesse dito, bom, mas isto é como os outros povos, então afinal há mais do que um. Jesus revelou-se num momento conveniente e mostrou-nos, e mostrou àquele povo que vivia essa fé num único Deus, como é possível olhar para o Filho e falar com o Filho. Era o próprio Jesus ali encarnado. Como é preciso o Espírito Santo. E Jesus foi explicando aos apóstolos o que é que isto era. No compêndio do Catecismo da Igreja Católica há umas perguntas sobre este mistério. Diz assim: o que nos revela Jesus Cristo sobre o mistério do Pai? Jesus revela-nos que Deus é Pai, não só enquanto é Criador do universo e do homem, mas sobretudo porque no seu seio gera eternamente o Filho, que é o seu Verbo, resplendor da sua glória e imagem da sua substância. Nesta resposta há uma coisa que talvez nos coloque no nosso sítio, digamos assim. É que nós às vezes, quando falamos de Deus Pai, pensamos bem, Pai em relação a nós. Não é? Deus é meu Pai. Está certo, Deus é meu Pai. Mas de facto Deus não é Pai por causa de nós. Deus é Pai porque sempre, continuamente, no seu seio, está a gerar o Filho, eternamente. Num hoje eterno. Deus, Pai, gera eternamente o Filho, que é o Verbo. Nós também somos filhos de Deus, mas somos filhos por adoção, somos filhos porque Jesus nos conseguiu essa graça. Porque Jesus fez de nós filhos de Deus. E pelo batismo renascemos como filhos de Deus. Não somos só criaturas, como é uma corça, ou uma galinha, ou um pato, ou outras criaturas de Deus, como uma árvore. Somos filhos realmente, pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim somos batizados. Mas Deus é Pai desde sempre. E Deus será Pai para sempre. É Pai antes que nós existíssemos, antes que existisse o Adão e a Eva, os primeiros seres humanos. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo que Jesus Cristo nos revelou? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho. Ele procede do Pai, o qual, princípio sem princípio, é a origem de toda a vida trinitária. E procede também do Filho, pelo dom eterno que o Pai faz de si ao Filho. Enviado pelo Pai e pelo Filho encarnado, o Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da verdade total. Está o Espírito Santo, uma pessoa diferente, uma pessoa que nos conduz até esta verdade total, o amor de Deus. E estes mistérios tão elevados é algo que nós vivemos na liturgia, na nossa vida. O batismo, na Eucaristia, na missa, vemos uma ação trinitária, o Pai, o Filho que se oferece ao Pai, com a invocação do Espírito Santo sobre aqueles dons que se oferecem para que se transformem no corpo e sangue de Cristo. No perdão dos pecados, quando o sacerdote nos diz: eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja vive essa fé e nós vivemos essa fé. E hoje é um dia bom para nos darmos conta disto. De que nós vivemos, participamos, mesmo sem entender completamente o que é que isto quer dizer, porque tem muito que se lhe diga, como é lógico, não vale a pena aprofundarmos demasiado na oração, senão adormecemos todos, não é? Neste campo, mas a verdade é que, mesmo que não percebamos totalmente tudo, nós vivemos esta vida divina. Não é preciso perceber completamente tudo.
Às vezes é engraçado ver como uma pessoa piedosa, sem muita formação, sabe muito mais do que uma pessoa que pensa que é muito culta, porque vai vivendo estas verdades da nossa fé. É daquele exemplo do senhor padre que estava ali a fazer uma espécie de exame a umas crianças da catequese e vai fazendo umas perguntas sobre coisas essenciais e assim perguntava a uma: olha, quem é que é a Santíssima Trindade? E essa criancinha respondeu muito rapidamente: Pai, Filho e Espírito Santo. E o senhor padre, que até achou aquilo um bocado irreverente, disse: diz lá mais devagarinho, senão não se percebe nada. E a criança respondeu-lhe: também não é preciso perceber, é um mistério. Realmente é um mistério que não é preciso perceber totalmente, mas é preciso perceber algo. E é preciso, sobretudo, darmos conta que é uma verdade. Que bom é quando nós, na nossa oração, nos habituamos também a dirigir de um modo pessoal a cada uma das pessoas divinas. Nos habituamos a pensar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, dirigir-nos a cada um deles. Ó meu Pai! Às tantas pode ser bom habituarmos também na nossa oração a falarmos deste modo. Ó meu Pai! E aí surge uma série de coisas que nos vêm logo à cabeça para falar com aquele que é o nosso bom Pai. E quando falamos com Jesus, também de um modo diferente, Ele chamou-nos amigos, como líamos, pois o nosso melhor amigo, aquele que dá a vida por nós. Com certeza que isto também nos sugere outras coisas para lhe dizer. E quando falamos com o Espírito Santo e nos damos conta que é Ele que nos santifica, vem-nos logo à cabeça tantas coisas que é preciso santificar. E tanta ajuda que precisamos do Espírito Santo e tantas graças. E com certeza que também nos dirigimos de uma maneira diferente ao Espírito Santo. É realmente a grande verdade da nossa fé. E é algo que temos de estar gratos e agradecemos nesta oração. Obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque me revelaste estas verdades, porque te posso conhecer-te como tu és. Mesmo que não seja uma pessoa super inteligente, mas posso conhecer-te como tu és. Uma ocasião conta-se de um escritor conhecido em Inglaterra que, era assim um bocado ateu e estava a passar perto de uma igreja e viu que ia entrar nessa igreja um operário. Via-se claramente por fora que era um operário, um trabalhador assim manual, e talvez para tentar confundi-lo e achando que não tinha sentido que ele entrasse numa igreja que tivesse fé, perguntou-lhe: olha lá, tu vais entrar na igreja? Sim. Então, olha lá, responde-me lá. Já que vais estar com o teu Deus, diz-me lá, o teu Deus é grande ou é pequeno? Como é que o teu Deus é? E este trabalhador deu-lhe uma resposta. Disse-lhe: olha, é tão grande que a tua cabeça não é capaz de o conceber e é tão pequeno que pode morar no meu coração. Bom, isto é uma grande resposta, não é? Isto é uma grande resposta. E é verdade. Assim és, meu Deus. Tão grande que a minha cabeça não é capaz de te conceber. Não és uma invenção minha. Que às vezes as pessoas dizem: bom, Deus é inventado. Bom, se quiséssemos inventar um Deus, se quiséssemos inventar uma Santíssima Trindade, já agora inventávamos uma coisa que pudéssemos perceber, não é? Agora, inventar algo que não conseguimos perceber totalmente é que não tem muita lógica. É tão grande que a nossa cabeça não é capaz de o conceber. Mas ao mesmo tempo é tão pequeno, é tão acessível, que pode morar no nosso coração. E é essa a vida que nós temos dentro de nós. Não se trata só de conhecer Deus. Celebrar o mistério da Santíssima Trindade não é só falar de conhecer Deus, como é que Deus é. Trata-se de viver, de participar desta mesma vida de Deus. Na segunda leitura da missa do próximo domingo, da festa da Santíssima Trindade, ouvimos no final deste texto, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz uma expressão que estamos muito habituados a ouvir.
dirigindo-se àqueles a quem escrevia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Talvez estejamos a reconhecer isso do princípio da missa, não é? Logo, dizemos algo muito semelhante. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O São Paulo dirige-se àquelas pessoas não dizendo: espero que algum dia possais conhecer como é que é Deus, o que é ser exatamente isso da Santíssima Trindade. Não diz isso. Diz: eu espero que estejam já convosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estejais a viver a sua própria vida, essa graça de Deus. E realmente é verdade, nós podemos viver essa vida de Deus, podemos participar dessa vida. É isso que é estar na graça de Deus. Estar na graça de Deus é termos um canal aberto de comunicação com Deus. É termos Deus que habita em nós, que atua a partir de nós. Não está longe, não é ninguém inacessível, que é muito difícil de chegar lá. Santo Agostinho conta essa experiência pessoal que teve na sua vida, depois de um momento da sua conversão. Ele que procurou tantas coisas, como vocês sabem, até entrou numa seita a determinada altura, foi manicaísta, pertenceu à seita dos maniqueus, porque achava que era uma explicação mais razoável, mais racional para o bem e para o mal. Como é que é possível que Deus permita o mal? E então seguiu um bocadinho por essa seita, teve ali um tempo até que se deu conta que não era verdade. Defendiam que havia, no fundo, dois deuses, né? Um princípio do bem e um princípio do mal. Era mais simples arrumar assim as coisas, né? Mas a verdade é que depois de tanta procura na sua vida, depois de tanta reflexão, depois de tantas coisas, o Santo Agostinho teve um desabafo interior que nos deixou escrito. Procurei-te tanto tempo longe de mim, fora de mim, e tu estavas sempre cá dentro, estavas sempre perto de mim. Deu-se conta disto, de que Deus não é inacessível. Nós somos imagem de Deus, somos imagem da Santíssima Trindade. Somos feitos à sua imagem e semelhança. E há tantas coisas deste mistério da Santíssima Trindade, tantos reflexos desta verdade que se vêem em nós, no nosso modo de amar os outros, no nosso modo enfim, a própria inteligência que temos, a própria vontade, tudo isso é a imagem desse Deus que nos criou, desse Deus que nos amou, desse Deus que nos redimiu. E estamos chamados a viver sempre unidos a Deus. São José Maria, na Forja, nesse seu livro, escreve a dada altura: tu, sozinho, sem contar com a graça, não poderás nada de proveito, porque cortaste o caminho das relações com Deus. Com a graça, pelo contrário, podes tudo. E é verdade, o mais importante na nossa vida, o que é? É, enfim, que eu consiga isto, aquele objetivo, consiga aquele emprego, consiga aquele recorde, consiga aquele prémio, consiga a lotaria, enfim. Será que isso é o mais importante da nossa vida? Este pensamento do São José Maria põe-nos no caminho certo, não é? Sem a graça de Deus não teríamos nada seria de proveito. De facto, o mais importante que nós temos é estar na graça de Deus. Com a graça, pelo contrário, podes tudo. Porquê? Porque temos Deus connosco. Também noutra ocasião, dizia nesse mesmo livro: Deus é meu Pai. Se a meditares, não hás de abandonar esta consoladora consideração. Jesus é meu amigo íntimo, outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. O Espírito Santo é o meu consolador, que me guia no andar de todo o meu caminho.
Pensa bem, tu és de Deus e Deus é teu. E se é para pensar bem, nós até poderíamos ficar um bocado, não será que isto é exagerado, dizer isto? Deus é teu. Não é nada exagerado, porque foi isto que Jesus fez. Deu-se por nós. Entregou-se completamente por nós, por mim, por ti, por cada um de nós. Pensa bem. Tu és de Deus. Tu és de Deus, porque Deus é teu Pai. Não há consideração que seja mais consoladora do que esta. É mesmo meu Pai. Jesus é teu amigo íntimo. Não há ninguém que me ame mais do que Ele. Ninguém. Não há ninguém que tenha dado uma maior prova de amor por mim na minha vida. Mais do que Jesus, é impossível. O Espírito Santo é o meu Consolador que me guia no andar de todo o meu caminho. E não há ninguém que me guia melhor que o Espírito Santo. Se eu soubesse ouvir a sua voz. Isso pedimos também e dizemos a Nosso Senhor, ajuda-me a reconhecer-te sempre, a falar contigo com esta facilidade, a ouvir a tua voz. Tu que te fizeste meu, pois que eu queira ser teu também, totalmente. É um Deus que se faz próximo e é um Deus que merece ser amado e adorado. Uma ocasião, em Roma, sempre há aqueles encontros com as crianças pequeninas que vão fazer a primeira comunhão. Numa destes encontros, na altura com o Papa Bento XVI, uma das criancinhas perguntou ao Papa, já que iam fazer uma adoração eucarística, e estava ali o altar preparado, uma das criancinhas perguntou ao Papa com muita simplicidade, o que é isso da adoração eucarística? E o Papa explicou, olha, estás a ver que está tudo aqui preparado, daqui a um bocadinho vamos pôr de joelhos, vamos fazer companhia a Jesus, vamos cantar umas canções, rezar umas orações, pronto. E isso é adoração eucarística, é adorar Jesus. Mas depois disse assim, olha, mas essa pergunta exige uma resposta mais profunda. E disse-lhe isto, adorar é reconhecer que Jesus é o meu Senhor, que me mostra o caminho que devo seguir, que me faz entender que só viverei bem se conhecer esse caminho, se seguir o caminho que Ele me indica. Assim, pois, adorar é dizer, Jesus, sou teu e sigo-te na minha vida. Não quero nunca perder esta amizade, esta comunhão contigo. Também podia dizer que a adoração é, na sua essência, um abraço a Jesus em que lhe digo, sou teu e peço-te que tu também estejas sempre comigo. Pois nós dizemos a Jesus, com quem temos tanta facilidade para falar, que receba sempre este nosso abraço e que de facto esteja sempre conosco. Que saibamos na nossa vida adorar a Santíssima Trindade como ela merece. Adorar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós, em Fátima, tivemos essa experiência tão impactante, tão impressionante, da forma como o anjo ensinou os pastorinhos a adorar a Santíssima Trindade. Vamos seguir esse exemplo. Até lhes ensinou aquela oração da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos seguir esse exemplo dos pastorinhos e vamos realmente com a nossa vida também procurar adorar a Deus, olhando para aquela que foi a Filha de Deus, a criatura mais perfeita de todas e a que melhor o soube adorar, que foi Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.